Sua comida tá lá fora, Chico, do lado do chiqueiro. Não vai sujar minha cozinha. Essa frase, dita numa voz seca como palha de milho em agosto, era a mesma desde que Chico tinha 8 anos e começou a entender que dentro daquela casa havia 2 mundos separados por uma parede fina de tijolo e por uma distância de amor que nenhuma parede conseguiria medir. A fazenda Boa Esperança ficava no fundo de uma estrada de terra vermelha, a 20 quilômetros da vila, espremida entre 2 morros de pastagem e um córrego que secava nos invernos e transbordava nas chuvas de verão. Era uma fazenda de tamanho médio, 240 alqueires, gado Nelore, lavoura de milho nos fundos, que havia sido do finado Cornélio por quase 40 anos. Cornélio morreu quando Chico tinha 15 e o irmão, Edivaldo, tinha 12. E desde então, Dona Zulmira havia governado tudo: a terra, o gado, o dinheiro e principalmente os 2 filhos. Só que ela havia governado de formas muito diferentes. Edivaldo dormia no quarto grande de frente, com ventilador de teto e colchão de espuma nova. Comia na mesa da sala com toalha bordada e prato fundo de louça branca. Estudou até o 3º ano do ensino médio na cidade, pago pela mãe. Nunca havia tirado esterco de curral, nunca havia consertado cerca, nunca havia passado uma noite vigiando vaca parindo no frio da madrugada. Chico dormia no quartinho dos fundos, que havia sido depósito de ferramentas antes de ganhar um colchão de solteiro e uma janela sem vidro. Comia no terreiro, com o prato apoiado no joelho, quando havia comida. E quando não havia, ele mesmo buscava no que sobrava da cozinha ou no que a roça dava. Havia aprendido a trabalhar antes de aprender a ler. Havia carregado a fazenda nas costas desde os 16 anos, quando seu Cornélio ficou doente e precisou de alguém que soubesse de tudo. Chico soubera e continuou sabendo. Mas Dona Zulmira nunca havia reconhecido isso com uma palavra sequer. Quando alguém da vila perguntava sobre os filhos, ela falava do Edivaldo, dos planos que ele tinha, do talento que demonstrava, do futuro que ela imaginava para ele. Chico era mencionado quando muito como o mais velho que cuida da fazenda, não como filho, como função. Naquele setembro de calor pesado, Chico estava arrumando a cerca do Pasto Norte, quando Tertulino, vizinho de propriedade e amigo de décadas, parou o caminhão na estradinha de acesso e desceu para bater um papo. "Chico, ouvi falar que o Edivaldo voltou da cidade." "Voltou", confirmou Chico, apertando o arame com o alicate. "Há 3 dias. E como está sendo?" Chico virou o arame mais uma volta no mourão antes de responder. "Igual sempre, Tertulino." Igual sempre significava muita coisa. Significava que Dona Zulmira havia matado uma galinha para o jantar de boas-vindas do filho mais novo. Havia passado toalha limpa na mesa, colocado refrigerante gelado, chamado a vizinha Aparecida para ajudar a cozinhar. Havia abraçado Edivaldo na porteira com um choro que Chico nunca havia visto sair daquela mulher, nem quando o marido foi embaixo da terra. E havia dito a Chico, quando ele chegou do pasto às 7 da noite, com barro até o joelho e fome de quem trabalhou 12 horas... "Sua comida tá lá fora, do lado do chiqueiro. Não vai sujar minha cozinha com esse barro." Chico havia pego o prato. Havia sentado no banco de madeira ao lado do chiqueiro, com o fedor dos porcos e o barulho do jantar lá dentro. Risadas, o som da televisão, a voz de Edivaldo contando história da cidade. E havia comido em silêncio, como fazia há 30 anos. Mas naquela noite, enquanto raspava o último feijão do prato, Chico notou algo diferente no bolso da calça de Edivaldo, que havia passado pelo terreiro para buscar água do filtro externo antes de voltar para dentro. Um papel dobrado, grosso, com aparência de documento. Edivaldo não havia percebido que o papel havia caído quando enfiou a mão no bolso atrás do celular. Chico olhou para o papel no chão. Olhou para a porta fechada da cozinha. Então abaixou, pegou e guardou no próprio bolso. Naquela noite não dormiu. Se essa história já apertou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal.
A história ainda está começando. Parte 02. Perseguição e pressão. 7.614 caracteres. O papel era uma procuração. Não qualquer procuração. Era uma procuração em poderes amplos, com firma reconhecida em cartório da cidade, dando a Edivaldo autoridade plena para administrar, negociar, vender e transferir bens imóveis e móveis pertencentes à dona Zulmira Ferreira Moraes. Chico ficou com o papel na mão por um longo tempo, sentado no escuro do quartinho dos fundos. Passou os dedos pela textura do papel carimbado. Leu 3 vezes. A data era de 2 semanas atrás, antes de Edivaldo voltar para a fazenda. O que um filho de 30 anos, sem emprego fixo e sem raiz, faz quando tem nas mãos uma procuração para vender tudo que a mãe possui? Chico dobrou o papel com cuidado, colocou dentro da lata de biscoito vazia que usava para guardar seus documentos pessoais embaixo do colchão e foi dormir, ou tentou. Na manhã seguinte, observou. Edivaldo havia acordado tarde, como sempre quando estava em casa. Desceu para o café já quase ao meio-dia, com a camisa aberta, o cabelo desarrumado, o ar de quem tem todo o tempo do mundo. Dona Zulmira serviu o filho com um cuidado que parecia ritual sagrado. Café passado na hora, pão de queijo quentinho, requeijão cremoso. "Meu filho dormiu bem?" Ela perguntou com aquela voz mansa que nunca havia usado com Chico. "Bem, mãe. Essa cama é boa demais. Cidade não tem isso." Chico estava no terreiro, comendo o que havia sobrado do dia anterior, escutando pela janela aberta. À tarde, Edivaldo pediu as chaves do caminhão velho da fazenda, o único veículo de trabalho que havia, e disse que ia dar uma volta na cidade, resolver uns negócios. Dona Zulmira entregou sem perguntar nada. Chico ficou a pé para buscar sal mineral no celeiro do Pasto Norte. 400 metros de ida e volta, com 20 quilos nas costas. Não reclamou, mas anotou. Tertulino voltou na quinta-feira com uma informação que havia recolhido no bar do Zeferino, na vila. "Chico, o Edivaldo esteve no escritório do Dr. Eustáquio na terça. Dr. Eustáquio era o único advogado da comarca. Tratava de inventário, partilha, transferência de imóvel. Era homem sério, mas atendia a quem pagasse. Você sabe para que foi?" "Não", disse Tertulino, mas o Zeferino viu ele saindo com um envelope grosso e cara de quem acabou de assinar coisa importante. Chico assentiu devagar. Naquela semana, a pressão veio de outro lado. Dona Zulmira chamou Chico para uma conversa na sala, o que por si só já era sinal de algo fora do comum, pois ela raramente o chamava para dentro de casa. Estava sentada na cadeira de balanço, com as mãos no colo, o rosto fechado. "Chico, o Edivaldo vai administrar a fazenda daqui para frente. Eu tô velha, não aguento mais me preocupar com tudo. Ele vai cuidar das contas, das vendas, do gado." Chico ficou de pé, chapéu na mão. "E o trabalho?" perguntou ele. "Quem vai fazer o trabalho? Você continua fazendo o que sempre fez", disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Mas as decisões são do Edivaldo agora." "E o salário?" Chico nunca havia recebido salário fixo. Recebia uma parte pequena da venda do gado, informal, sem carteira assinada, sem nada escrito. "Vai mudar alguma coisa?" Dona Zulmira desviou o olho. "O Edivaldo vai reorganizar as finanças. Por enquanto fica como tá." Chico ficou olhando para a mãe por um momento. Aquela mulher de 68 anos, cabelos brancos, mãos trêmulas, que havia dado a vida a 2 filhos e havia escolhido amar apenas um deles com tudo o que tinha. "Tá bom, mãe", disse ele, e saiu. No pátio parou, respirou fundo e foi até o celeiro, onde, atrás de um bloco de sal mineral no canto escuro, havia uma lata de biscoito com uma procuração guardada. No dia seguinte, Tertulino o levou ao cartório da vila. Dona Perpétua, a escrivã, reconheceu o documento na hora. "Chico, essa procuração é válida. Ela tem firma reconhecida e data correta. Com isso, o Edivaldo pode vender qualquer bem da sua mãe, inclusive a fazenda." Dona Perpétua ajustou os óculos. "Inclusive a fazenda." Silêncio pesado. "Mas..."
Ela continuou com voz cuidadosa. Se a fazenda foi adquirida durante o casamento de seus pais, ela pode ser considerada bem do casal. E se for inventário não concluído do seu pai? Meu pai morreu sem fazer inventário, disse Chico. Nunca foi aberto. Dona Perpétua ficou imóvel por um segundo. Chico, se o inventário do seu pai nunca foi aberto, você é herdeiro legítimo dessa fazenda, tanto quanto o Edivaldo. E sua mãe não pode vender o que não pertence só a ela. Parte 03. Virada 8.743 caracteres. A palavra herdeiro pousou nos ombros de Chico como coisa estranha. Ele havia passado 41 anos tratando aquela fazenda como se fosse propriedade da mãe, porque era o que lhe haviam ensinado, ou melhor, o que ninguém havia se dado ao trabalho de explicar de outro jeito. Havia trabalhado a terra do pai sem saber que tinha direito a ela. Havia dormido no quartinho dos fundos sem saber que a lei dizia que ele era dono de parte da casa da frente. Dona Perpétua foi cuidadosa como sempre. Chico, eu não sou advogada, mas posso te dizer que, segundo o Código Civil, filhos são herdeiros necessários. Se o inventário do Cornélio nunca foi aberto, os bens dele, incluindo a meação da fazenda, ainda estão juridicamente em aberto. Sua mãe tem direito à metade como viúva meeira. A outra metade pertence aos herdeiros, você e o Edivaldo, em partes iguais. Ela não pode vender o todo sem a anuência de vocês dois. E se ela vender mesmo assim? A venda pode ser contestada judicialmente, mas custa tempo e dinheiro. E o comprador de boa-fé complica a situação. Chico assentiu, guardou tudo na cabeça. Você conhece algum advogado que possa me ajudar sem eu ter muito dinheiro agora? Dona Perpétua pensou por um momento. Tem a Defensoria Pública na comarca. Atende quem não tem condição. E tem o Dr. Ramiro. Veio de Belo Horizonte faz 2 anos. Montou escritório pequenininho na Rua da Farmácia. Cobra pouco, é honesto, entende de direito rural. Chico foi ao Dr. Ramiro naquela mesma tarde. O advogado era jovem, magro, com óculos redondos e jeito de quem estudou muito, e ainda não havia perdido a crença de que a lei serve para quem precisa dela, não só para quem pode pagar. Ouviu Chico por quase 1 hora sem interromper. Leu a cópia da procuração. Fez perguntas sobre o inventário, sobre a certidão de óbito do pai, sobre documentos da fazenda. Ao final disse: Chico, o senhor tem razão jurídica. É herdeiro necessário e a venda sem sua anuência é anulável. Vou precisar de alguns documentos. A certidão de óbito do seu pai, a matrícula do imóvel no cartório de registro, certidão de nascimento sua. O senhor tem isso? Tenho. Na lata de biscoito embaixo do colchão. Dr. Ramiro quase sorriu. Pode trazer amanhã cedo? Posso. Então começo a preparar uma notificação extrajudicial para o Edivaldo e para sua mãe, informando que qualquer alienação do imóvel sem sua anuência será contestada. E vou pedir uma averbação cautelar na matrícula do imóvel, bloqueando venda. Isso atrapalha bastante quem quer vender rápido, que parece ser o caso. Quando Chico voltou para a fazenda naquela tarde, havia um carro desconhecido estacionado na frente da sede. Um Hilux prata com placa da cidade. Havia 2 pessoas dentro, de terno, conversando com o Edivaldo na varanda. Chico passou reto, sem diminuir o passo, com o chapéu baixo, mas seus ouvidos estavam completamente abertos. Ah, o comprador quer fechar até o final do mês, dizia um dos homens de terno. Se a documentação estiver em ordem, o sinal é depositado em 2 dias. A documentação vai estar, disse Edivaldo. E o outro herdeiro? Pausa. Não tem outro herdeiro, disse Edivaldo, com uma firmeza que era, na verdade, uma mentira dita em voz alta. Minha mãe é a proprietária. A procuração está em minha mão. Chico entrou pela porta dos fundos da casa, o único lugar onde ele sempre podia entrar, e foi até o quartinho. Abriu a lata de biscoito, pegou os documentos. Naquela noite, Dona Zulmira veio até o quartinho dos fundos, o que nunca havia acontecido em memória recente. Bateu na porta com aquela batida seca que ela tinha. Chico, preciso conversar. Ele abriu,
Ficou na soleira. A mãe estava diferente. Não mansa. Dona Zulmira nunca havia sido mansa com ele. Mas havia algo no rosto dela que Chico não reconhecia de imediato. Demorou 1 segundo para nomear. Era desconforto. Como de quem sabe que está fazendo algo que não resiste à luz do dia. O Edivaldo vai fechar um negócio da fazenda, ela disse. Uma parceria com um investidor. Vai ser bom para todo mundo. Que tipo de parceria? Perguntou Chico. Arrendamento de parte da terra. Talvez venda de alguns alqueires. Com a minha assinatura ou sem ela? Dona Zulmira piscou. Você não precisa assinar nada. A fazenda é minha. É sua e é minha, mãe, disse Chico com uma calma que não havia raiva, havia peso. O pai morreu sem inventário. Eu sou herdeiro igual ao Edivaldo. A senhora pode consultar um advogado se quiser confirmar. O silêncio que se seguiu foi o tipo que não é apenas ausência de som. É presença de algo que sempre existiu, mas nunca foi dito. Dona Zulmira abriu a boca. Fechou. Você foi no cartório, disse ela por fim. Fui. Ela ficou olhando para o filho mais velho por um momento. Para as mãos grossas, para o chapéu velho, para os ombros que haviam carregado aquela fazenda desde que ela mesma não tinha mais forças. E pela primeira vez em 40 anos, Dona Zulmira não soube o que dizer. Foi embora sem responder. Na manhã seguinte, o domingo chegou com missa na igreja de São Benedito. E Chico, que havia pedido a Tertulino uma carona, chegou 10 minutos antes de todo mundo. Sentou na frente e esperou. Quando Edivaldo entrou com Dona Zulmira pelo braço, ambos de roupa boa, como quem está acima de qualquer questionamento, e viu o irmão sentado na segunda fileira com um envelope na mão, alguma coisa no rosto dele mudou. Chico não olhou para ele, mas sorriu levemente para o frente, para o altar. Parte 04. Confronto e estratégia. 8.892 caracteres. O Dr. Ramiro trabalhou rápido. Em 3 dias, havia preparado a notificação extrajudicial, um documento formal comunicando a Edivaldo e a Dona Zulmira que Francisco da Silva, na qualidade de herdeiro necessário do espólio de Cornélio Moraes, opunha-se a qualquer alienação, arrendamento ou oneração dos bens imóveis pertencentes ao espólio sem sua prévia e expressa anuência, e que qualquer negócio realizado sem essa anuência seria judicialmente contestado. Junto à notificação, o Dr. Ramiro havia protocolado no cartório de registro de imóveis da comarca um pedido de averbação cautelar na matrícula da fazenda Boa Esperança. Uma anotação que ficaria registrada na escritura e que alertaria qualquer comprador de que o imóvel estava sob contestação de herança. Isso não impede a venda definitivamente, explicou o advogado a Chico. Mas nenhum comprador sério vai querer fechar negócio com imóvel averbado em disputa. Significa que ele estaria comprando problema. E os homens de terno, se forem de alguma incorporadora ou investidora séria, vão recuar. Se forem pessoas físicas mal intencionadas, podem tentar. Mas aí é mais fácil contestar depois. Chico assentiu. Quanto eu te devo, doutor? Nada ainda. Quando a questão se resolver, a gente acerta. Eu não cobro de quem não tem antes de ganhar. Chico ficou olhando para o rapaz magro de óculos redondos por um segundo. Então estendeu a mão. O advogado apertou. A resposta de Edivaldo veio rápido e com a brutalidade de quem nunca havia precisado ser sutil, porque a mãe sempre havia resolvido tudo antes do conflito chegar. Na segunda-feira à tarde, Edivaldo foi ao quartinho dos fundos de Chico. Entrou sem bater. Ficou de pé no meio do cômodo pequeno, olhando ao redor com aquele jeito de quem está avaliando o que pode ser jogado fora. Você foi no cartório, disse ele com voz fria. Fui, disse Chico, sem se mexer da cadeira onde estava remendando uma sola de bota. Você sabe o que está fazendo? Sei. Você está atrapalhando um negócio que ia beneficiar a família toda. Ia beneficiar você, disse Chico com calma. A família somos nós dois mais a mãe. Eu sou 1/3 dessa família. Ninguém me consultou. Você nunca teve parte nessa fazenda. Tenho agora.
disse Chico, colocando a bota no chão e olhando para o irmão pela primeira vez desde que ele havia entrado. Desde que o pai morreu, só que ninguém me disse. Edivaldo mudou de tom. Ficou mais baixo, mais calculado. Chico, eu posso te dar uma parte do dinheiro. Uma boa parte. Você assina a anuência, eu fecho o negócio, te passo a sua porcentagem em dinheiro vivo e você pode ir embora daqui, comprar um lugar seu, viver sua vida. Um lugar meu, repetiu Chico devagar. É, irmão, disse Chico, com uma voz que não tinha ódio, tinha algo mais pesado. Eu já tenho um lugar meu. Chama Fazenda Boa Esperança, tem o nome do meu pai na escritura, meu lugar não precisa ser comprado com dinheiro de venda apressada. Edivaldo saiu batendo a porta. Naquela noite, Dona Zulmira não chamou Chico para jantar, o que não era novidade, mas também não colocou o prato do lado de fora. Não havia prato nenhum. Chico foi até a cozinha. Pela primeira vez na vida, entrou sem ser chamado e se serviu do que havia no fogão. Dona Zulmira estava sentada na cadeira de balanço da sala. Não disse nada quando ouviu o filho mais velho na cozinha. Não levantou, não protestou. Chico comeu no terreiro de novo, por hábito, mas desta vez foi escolha, não imposição. Nos dias seguintes, Edivaldo foi visto na vila fazendo movimentações que Tertulino acompanhou com atenção. Foi ao banco 2 vezes. Esteve no escritório do Dr. Eustáquio de novo. Desta vez saindo com cara fechada, provavelmente depois de descobrir que a averbação cautelar havia complicado o negócio. Tentou contato com os homens de terno, que haviam recuado ao saber da disputa. Então tentou outra estratégia. Procurou o padre Eleutério. O padre, homem de fé, mas também de bom senso, ouviu Edivaldo e depois foi conversar com Chico. Encontrou-o no Pasto Norte, consertando cerca, a mesma cerca que havia consertado dezenas de vezes ao longo da vida. Chico, o Edivaldo me pediu para mediar uma conversa entre vocês. Pode mediar, padre, disse Chico, sem parar de apertar o arame. Mas mediação funciona quando os dois lados têm razão em alguma coisa. Eu tenho a razão toda nessa questão, padre. Não é soberba. É o que o cartório e o advogado me disseram. O padre ficou em silêncio por um momento. E sua mãe, Chico? Chico parou. Ficou olhando para o arame. Minha mãe, disse ele devagar, é quem mais me dói nessa história. Porque o Edivaldo eu entendo. Ele é o que a criação fez dele. Mas ela passou a vida me tratando como peão de fazenda e, ao mesmo tempo, me usou como base de tudo. Sem meu trabalho, essa fazenda não existia mais. E ela sabe disso. Você acha que ela sabe? Acho que ela sempre soube, disse Chico. E foi mais fácil não admitir. O padre assentiu. Vai ter uma reunião de família? Ele perguntou. Vai, disse Chico. No sábado, na fazenda. Com o Dr. Ramiro, com a Dona Perpétua do cartório, se ela puder vir como testemunha, com você se aceitar, e com a minha mãe e meu irmão na mesma sala. E o que você quer que aconteça nessa reunião? Chico jogou fora o pedaço de arame que sobrou e se endireitou. Quero que minha mãe me olhe nos olhos e diga que sou filho dela. O padre não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava mais baixa. Vou estar lá, Chico. Parte 05. Clímax 8. 256 caracteres. O sábado chegou com um céu limpo que parecia ter sido lavado durante a noite. A sala da sede da Fazenda Boa Esperança havia sido arrumada de um jeito que ninguém ali havia visto antes. As cadeiras colocadas em roda, sem cabeceira, sem lado de cima e lado de baixo. O Dr. Ramiro chegou primeiro, com a pasta de documentos e o rosto calmo de quem já havia participado de reuniões assim e sabia que o mais importante era deixar os fatos falarem. Dona Perpétua chegou logo depois, de vestido escuro com a pasta dela. O padre Eleutério veio por último, de batina simples, sem adorno. Tertulino ficou do lado de fora, na varanda, por respeito. Mas não saiu, pois Chico havia pedido que ele ficasse perto. Dona Zulmira desceu as escadas com Edivaldo ao lado. Ela estava pálida, com o cabelo preso mais apertado do que o costume.
aquele jeito de arrumar que ela tinha quando estava se preparando para algo difícil. Edivaldo tinha a postura de quem está prestes a fazer uma proposta que considera generosa. Chico estava sentado na cadeira de frente para a janela, chapéu no joelho, mãos quietas. O doutor Ramiro abriu a reunião com objetividade. Estamos aqui para tratar do espólio do senhor Cornélio Moraes, falecido há 26 anos sem abertura formal de inventário. Os herdeiros necessários são Dona Zulmira como viúva meeira, com direito a 50% dos bens comuns do casal, e os 2 filhos, Francisco da Silva Moraes e Edivaldo Moraes, com direito a 25% cada um. Edivaldo abriu a boca. Essa fazenda é da minha mãe. Ela construiu isso. A lei não discute quem construiu, disse o doutor Ramiro com educação firme. A lei discute quem herdou, e os 2 senhores herdaram em partes iguais. A procuração que sua mãe lhe outorgou só tem validade sobre a parte dela, 50% do imóvel, não sobre o todo. Dona Zulmira ficou imóvel. Portanto, continuou o advogado, qualquer negociação de venda ou arrendamento da fazenda como um todo requer a anuência dos 3, Dona Zulmira, Edivaldo e Francisco. Isso é uma armação, disse Edivaldo com a voz subindo. Esse aí passou a vida aqui de peão, nunca pagou nada, nunca contribuiu com nada. Edivaldo, disse Chico com uma voz que não gritou, mas cortou o ar da sala. Eu tenho 41 anos. Comecei a trabalhar nessa fazenda com 16. São 25 anos de trabalho, sem carteira assinada, sem salário fixo, sem férias, sem 13º. Se você quiser, a gente pode calcular quanto essa fazenda me deve em trabalho não pago. Talvez a conta supere o valor do imóvel. Silêncio absoluto. Eu não quero dinheiro, continuou Chico com a voz mais baixa agora, olhando direto para a mãe. Eu nunca quis dinheiro. Eu quero o que é meu de direito. E quero que o negócio que meu irmão montou às minhas costas não aconteça sem que eu saiba e concorde. Dona Zulmira estava com as mãos apertadas no colo, os dedos trêmulos, mais do que o habitual. Mãe, disse Chico, e a palavra saiu diferente desta vez, pesada de um jeito que não era acusação, mas era história acumulada. A senhora me mandou comer do lado do chiqueiro desde que eu tinha 8 anos. Me colocou para dormir no quartinho que era depósito. Nunca me chamou para a mesa. Nunca me perguntou se eu estava doente, se eu estava com fome, se eu estava cansado. O pai morreu e a senhora continuou. Eu continuei trabalhando porque essa terra tem o nome do pai, e eu aprendi com ele que a terra não tem culpa dos homens que caminham sobre ela. A voz de Chico não tremeu, mas os olhos de Dona Zulmira encheram. Mas agora a senhora quer vender essa terra sem me contar, como se eu não existisse, como se 30 anos de trabalho não existissem, como se eu nunca tivesse sido filho. O padre Eleutério, que havia ficado quieto até então, falou em voz baixa. Dona Zulmira. Ela olhou para o padre. A senhora tem alguma coisa a dizer para o seu filho? O silêncio que se seguiu foi o mais longo de toda a manhã. Fora, o gado mugiu uma vez. O vento bateu na janela de madeira. E então, Dona Zulmira, aquela mulher de 68 anos que havia construído uma vida inteira em cima da distinção entre os 2 filhos, que havia mandado um comer com os porcos, enquanto o outro comia na toalha bordada, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não um choro bonito, um choro feio de quem tem coisa velha demais represada. Eu errei, ela disse entre as mãos. Eu errei com você, Chico, desde o começo. Edivaldo ficou branco. Mãe, deixa, ela disse para o filho mais novo, com uma firmeza súbita que ele não reconhecia nela. Eu errei, com o Chico, toda a vida, e fui fraca de deixar você me convencer de fazer esse negócio sem contar para ele. O negócio era para ajudar a família. Era para te ajudar, disse ela, com uma clareza que parecia custar caro. Você tem dívida na cidade. Eu sei. Você não me contou tudo, mas eu sei. E eu ia vender a fazenda do pai de vocês para cobrir dívida tua.
sem falar com seu irmão. Isso é errado. Eu sei que é errado. Edivaldo levantou da cadeira. Ficou de pé por um segundo. Então, saiu da sala sem dizer nada. Ninguém foi atrás. Dona Zulmira ficou olhando para Chico. Ele ficou olhando para ela. Entre eles havia décadas de silêncio, de prato do lado do chiqueiro, de não vai sujar minha cozinha, de Natal com galinha assada para um e sobra para o outro. Eu não sei se consigo te pedir perdão agora, disse ela com a voz gasta, porque não sei se você deve me dar. Não precisa me pedir hoje, disse Chico, mas precisa me tratar como filho. Isso é o mínimo que me deve. Dona Zulmira assentiu, com a cabeça curvada, com as mãos trêmulas no colo. O doutor Ramiro, discreto, esperou o momento passar, antes de retomar. Se todos concordarem, podemos encaminhar a abertura do inventário. Isso vai regularizar a situação da fazenda, garantir os direitos de cada um e permitir que qualquer decisão futura sobre o imóvel seja tomada em conjunto. Dona Zulmira disse sim com um fio de voz. Chico também disse sim. Faltava a assinatura de Edivaldo, e esse fio ficou suspenso no ar da sala como a última nuvem de um temporal que já estava passando. Arte 06. Resolução. 7.534 caracteres. Edivaldo ficou 3 dias sem aparecer na fazenda. Chico trabalhou esses 3 dias como havia trabalhado os últimos 25 anos. Levantou antes do sol, tomou o café que fez com as próprias mãos, foi ao pasto, consertou o que precisava, voltou ao anoitecer. Só que desta vez, quando chegou, a porta da cozinha estava aberta. Dona Zulmira estava no fogão. Não disse nada quando Chico entrou. Pegou um prato. O prato de louça branca da mesa boa, não o prato de esmaltado que ele usava há anos, e serviu o feijão, o arroz, a carne de panela. Colocou na mesa, puxou a cadeira. Chico olhou para o prato na mesa, olhou para a mãe de costas mexendo na panela. Sentou, comeu em silêncio. Dona Zulmira sentou do outro lado com o próprio prato, também em silêncio, mas estavam na mesma mesa, pela primeira vez na memória de ambos. Foi o começo. Edivaldo voltou na quarta-feira de tarde, com o rosto de quem não dormiu bem e a postura de quem engoliu algo que não queria engolir. Procurou o doutor Ramiro sozinho, sem avisar Chico. O advogado contou depois. Edivaldo havia perguntado sobre a dívida, sobre como a fazenda poderia ajudá-lo sem precisar ser vendida. O doutor Ramiro havia proposto uma alternativa: arrendamento de uma parte pequena do Pasto Norte, 20 alqueires, para um produtor de soja vizinho por prazo determinado, com renda dividida entre os 3 herdeiros conforme as cotas. Seria suficiente para cobrir a dívida de Edivaldo em parcelas, sem vender nada, sem prejudicar ninguém. Edivaldo havia aceitado. Quando o doutor Ramiro trouxe essa notícia para Chico, ele ficou quieto por um momento. O arrendamento dos 20 alqueires do norte, ele disse. É o pasto que eu nunca consegui reformar por falta de verba. Se o arrendatário reformar a cerca como parte do contrato, eu aceito. O doutor sorriu. Já coloquei essa cláusula. O inventário foi aberto na semana seguinte, com as 3 assinaturas. Dona Perpétua acompanhou o processo no cartório com a atenção de quem gosta de ver as coisas certas. E matrícula da Fazenda Boa Esperança foi atualizada com os 3 nomes, Zulmira, Edivaldo e Francisco, lado a lado, em letras iguais. Chico ficou na frente do cartório, depois de assinar com o papel na mão, lendo o próprio nome naquela matrícula. Tertulino estava ao lado, como sempre. Francisco da Silva Moraes, leu o velho olhando por cima do ombro. Bonito, Chico. É o nome do meu pai, disse Chico. É o seu também. Quanto à vida dentro da fazenda, as coisas mudaram devagar, como tudo que é verdadeiro muda. Não houve abraço dramático, nem declaração de amor materno que apagasse décadas. Dona Zulmira não se transformou numa mãe de novela, mas passou a colocar prato na mesa para Chico sem precisar ser pedida. Passou a perguntar, de vez em quando, se ele havia almoçado. Passou a dizer boa noite quando ele entrava. Pequenas coisas
que para quem havia passado a vida sem elas, eram imensas. Edivaldo ficou mais quieto. A arrogância havia perdido o chão, literalmente. Sem a promessa de dinheiro fácil da venda, sem a mãe cobrindo tudo, ele havia precisado encarar a própria vida. Começou a aparecer no curral de manhã, ainda sem jeito, mas aparecendo. Chico não o afastou. Ensinou o que sabia, sem alarde, como se sempre tivesse sido assim. Porque era isso o que Chico era. Homem que trabalha e ensina, não homem que humilha de volta. Desfecho. 721 caracteres. O inverno chegou com geada e céu de aço, e a fazenda Boa Esperança ficou branca nas manhãs. Chico levantava cedo demais para sentir frio. Isso era o que ele dizia quando Tertulino reclamava do tempo. Na verdade, ele levantava cedo porque havia aprendido a gostar dessas primeiras horas, quando a fazenda era só dele e do silêncio. Quando o capim fumegava de frio e o gado ainda estava parado na mangueira e o céu ia clareando devagar por cima do Morro do Cruzeiro. Era nessas horas que ele pensava no pai. Cornélio havia sido homem de poucas palavras e muita presença. Havia ensinado Chico a conhecer a terra pelo cheiro, o gado pelo olhar, o tempo pelo vento. Nunca havia dito "te amo". Não era da tradição daqueles homens, mas havia dito outras coisas que valiam o mesmo. Esse pasto você vai reformar quando eu não tiver mais. Esse gado um dia é seu. Homem que cuida da terra, a terra cuida de volta. Chico havia levado 26 anos para entender que o pai havia deixado não só palavras, havia deixado direito. E esse direito estava agora na matrícula do cartório, em letras pretas sobre papel branco. A reforma da cerca do Pasto Norte havia sido concluída em março, como parte do contrato de arrendamento. Eram estacas novas de eucalipto tratado e arame galvanizado. A cerca que Chico havia consertado, remendo por remendo durante anos, finalmente feita do jeito certo. Ele havia ficado parado na frente dela por um tempo, na manhã da conclusão, passando a mão nos mourões novos. Tertulino havia chegado por trás e dito: "Ficou boa." "Ficou", concordou Chico. Não precisaram falar mais nada. Dona Zulmira havia adoecido levemente em junho. Nada grave, uma gripe forte que a deixou acamada por uma semana. Chico havia cuidado dela com o mesmo silêncio com que fazia tudo. Levava chá, trocava o pano molhado na testa, buscava o remédio na vila. Não com afeto performático, com aquele cuidado simples e firme que é a linguagem dos que amam sem teatro. Numa dessas tardes, ela havia segurado o pulso de Chico quando ele foi retirar o pano da testa. "Você devia me odiar", ela disse, com voz fraca. "Já tentei", disse ele honesto. "Não consegui." "Por quê?" Chico pensou por um momento. "Porque a senhora também veio de uma vida difícil, mãe. Eu não sei o que foi feito com a senhora antes de mim. Só sei que não foi justo o que me fizeram. Mas odeio cansa, e eu prefiro usar a energia para trabalhar." Ela ficou em silêncio. "Então, você é mais homem do que eu mereço como filho. Eu sou o homem que a senhora criou", disse Chico, mesmo sem querer. Foi a conversa mais longa que tiveram em 41 anos, e foi suficiente. Edivaldo havia ficado na fazenda. Não com o mesmo papel de administrador que havia imaginado. Esse papel nunca havia existido de verdade. Fora uma fantasia alimentada pela mãe e pela própria soberba dele. Mas havia ficado como o homem que aprende, que acorda mais cedo do que antes, que às vezes pergunta a Chico como se faz e escuta a resposta sem vergonha. Não era ainda o irmão que Chico poderia ter tido, mas era o irmão que tinham. Numa tarde de domingo de julho, depois da missa, a que os três foram juntos pela primeira vez na vida, o padre Eleutério parou Chico na saída da igreja. "Como você tá, Chico?" "Tô bem, padre." "De verdade?" Chico olhou para o padre, pensou. Então disse: "Tô com paz, que é diferente de feliz. Feliz vai e vem. Paz fica." O padre sorriu. "É a mais sábia distinção que já ouvi nessa porta de igreja."
Chico colocou o chapéu na cabeça e foi embora pela calçada da praça, com o sol de inverno batendo de lado, com Tertulino ao lado, falando de alguma coisa sobre o preço do bezerro, com a fazenda esperando no fim da estrada de terra. Um homem que havia dormido no quartinho do depósito, comido do lado do chiqueiro, trabalhado sem nome e sem direito por 25 anos, e que havia, no final, conquistado o único reconhecimento que realmente importava. O que está escrito no cartório, o que está na mesa do jantar e o que mora, silencioso e inabalável, dentro do próprio peito. Honra não precisa de plateia, precisa de raiz. E a raiz de Chico era funda demais para qualquer injustiça arrancar. Se essa história tocou no seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo nossas histórias.